Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você mais uma vez aqui no YouTube para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, nesta feita, lições bíblicas dos jovens, a liberdade em Cristo. Estamos aí indo para a lição de número 9 e nesta aula nós vamos conversar um pouquinho sobre este tema maravilhoso, Filhos de Deus e descendência de Abraão, a lição de número 9 da Revista dos Jovens. E como você já sabe, semanalmente estamos aí com as lições bíblicas dos adultos e também as lições bíblicas dos juvenis, além do nosso quadro A Bíblia Não Diz e as videoaulas do curso teológico. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Micael Henrique e semanalmente nós estamos aprendendo, mergulhando no conhecimento, na graça, através da palavra de Deus. Pois bem, nós vamos para a nossa lição de número 9. Filhos de Deus e descendência de Abraão. Nós estamos avançando no cenário bíblico da carta aos Gálatas. Logo, nós chegamos aqui ao capítulo 4, o texto bíblico dos versículos 21 até o versículo 26, onde o apóstolo Paulo vai, de uma forma aí paralela, em uma alegoria, apresentar o povo de Deus, que é um povo livre, conforme nós aprendemos na aula passada. Se você não assistiu às outras aulas, link aqui na descrição para você assistir ao término dessa aula, não perca. Nós aprendemos que em Cristo nós somos libertos, nós somos livres, somos herdeiros de Deus. Então o apóstolo Paulo vai usar uma alegoria da história das duas mulheres que deram filhos a Abraão. Sara, que era a esposa legítima de Abraão, e Agar, a serva de Sara, que foi entregue a Abraão a fim de que gerasse um filho. Os irmãos conhecem a história lá do Gênesis. Sara tem a ideia de entregar a sua serva Agar para Abraão. Abraão deita-se com ela e ela gera um filho que recebe o nome de Ismael. Passados alguns anos, Deus cumpre a sua promessa e nasce Isaque. Logo, Abraão teve que despedir Agar e Ismael, porque aquele menino não era filho legítimo da promessa que Deus havia feito para Abraão e Sara. É claro que Deus dispensou bênçãos para Ismael, porém, ele não era o filho da promessa. Então, o apóstolo Paulo, sabendo que os judaizantes da igreja da Galácia, os judaizantes tinham conhecimento da lei, da Bíblia, da época, da palavra, do Antigo Testamento, ele toma emprestado esta história para apresentar uma alegoria. E o que ele vai dizer, e é o objetivo dessa aula, e é importante que nós frisemos isso aos alunos, que em Cristo nós não somos mais filhos ou escravos, descendentes de uma escravidão, visto que nós somos libertos em Cristo Jesus. Você pode dizer graças a Deus por isso? Aproveita para escrever aí nos comentários. Em Cristo nós somos livres. Vou esperar aí 5 segundos para você aproveitar, curtir, se inscrever e escrever isso. Em Cristo nós somos livres. Então nós saímos da escravidão para a verdadeira liberdade, que é uma vida
para desfrutar da presença de Deus e da graça de Deus enquanto aqui vivemos. Agora, o que é que os judaizantes estavam tentando fazer por decisão própria? Voltarem a se sujeitar aos preceitos estabelecidos na lei, os preceitos mosaicos, e com isso eles estavam abrindo mão da liberdade que receberam. E o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Vocês não são mais descendentes da escrava. Vocês são descendentes da esposa legítima. Como se ele estivesse dizendo, nós não somos uma descendência do antigo concerto, do Monte Sinai. Nós não precisamos estar mais debaixo do jugo daquela lei. Agora nós somos verdadeiros filhos pela promessa de Deus, no novo concerto, em Cristo Jesus. E aí eu queria apresentar 3 pontos aqui para nós conversarmos aí e você levar isso para a sua turma. Não deixe de apresentar isso. Pior do que ser um escravo, gente, é um homem livre que deseja voltar à escravidão. Reflita comigo sobre isso. Quando nós estávamos no mundo, Efésios 2:1 diz claramente sobre isso, mortos nos nossos delitos e pecados, pecados visíveis e invisíveis, a consciência totalmente morta. O Deus deste século, Satanás, havia cegado o nosso entendimento e nós espiritualmente mortos. Éramos escravos por natureza. Estávamos em uma escravidão terrível. E não havia em nós força alguma para sair dessa escravidão. Então Cristo veio, nos libertou, nos lavou com o seu sangue, justificou-nos dos pecados, nos adotou como filhos, como nós temos aprendido ao longo dessa lição, desse trimestre. E aí, muitos, infelizmente, assim como alguns irmãos da Galácia do Sul, estão querendo voltar à escravidão. Aí alguém vai dizer, irmão Micael, mas ninguém quer voltar para a escravidão do pecado. Sim, não é da escravidão do pecado que eu estou falando, mas é a escravidão do mesmo jeito. Quando alguém diz, olha, para ser aceito por Deus, para ser salvo, se você não guardar isso, se você não guardar aquilo, se você não pegar esse preceito, aquele preceito, se você não cumprir aquele ritual, aquele outro ritual, nós estamos voltando para debaixo do jugo da lei. A pessoa não está voltando para o lamaçal do pecado como antes, porém ela está retornando a um jugo, a uma escravidão outra vez. Então perceba, é diante disso que vem a ideia do apóstolo Paulo aqui em Gálatas. Que agora eles têm o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habita neles, transformando, limpando, santificando, orientando. Não mais debaixo de um jugo da lei, e sim como filhos libertos. O segundo ponto que eu queria apresentar é que no Evangelho, esta decisão, eu fui liberto por Cristo. Agora, permanecer livre é uma decisão individual, particular. Você, meu querido irmão, irmã, jovem, moço, moça, professor, professora, que está aqui no YouTube comigo, a decisão é minha e sua. Se nós vamos permanecer livres ou se nós vamos nos submeter outra vez debaixo de jugos de escravidão. Decisão pessoal, minha e sua. O desejo de Deus
revelado na sua palavra é claramente esse. Claramente. Que nós permaneçamos livres. Agora, a decisão, ela é nossa. E por fim, não menos importante aqui, um terceiro ponto que eu queria colocar para vocês é que aquilo que nós cremos, no que cremos e em quem, em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, em quem cremos, vai mover as nossas crenças e as nossas decisões. Vai mover as nossas atitudes. Se eu e você acreditarmos que, não, irmão, se eu não guardar isso, se eu não guardar aquilo, se eu não observar esse preceito da lei, se eu não cumprir aquele dia sagrado, nossa, olha, eu não serei aceito por Deus. Isso vai mover toda a sua vida do evangelho. Porque aquilo que nós cremos, no que cremos, em quem cremos, vai mover as nossas atitudes, ou deve mover as nossas atitudes, as nossas decisões, comportamentos e assim por diante. Logo, é essa a preocupação de Paulo. Porque alguém poderia dizer assim, para que Paulo está preocupado com isso? Por que o apóstolo Paulo está se preocupando que os irmãos não voltem aos preceitos judaicos? É justamente por isso. Justamente por isso. A cruz de Cristo, a obra de Cristo e a presença do Espírito Santo em nós é tudo que nós precisamos. E quem tem isso e valoriza isso, tem absolutamente tudo. Se você chegou até aqui comigo, muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça, se inscreva aí no canal, lembre de curtir o vídeo, deixe aqui nos comentários, fala para mim de que cidade que você é, onde você congrega, se aí está tendo o EBD dos jovens. Tem sido muito legal compartilhar com vocês a palavra de Deus. Deus abençoe você e até a próxima aula.